Olá, é uma alegria estar com você mais uma vez para estudar a Santa Palavra do Senhor, a Santa Bíblia, que é a nossa base e regra de fé, e também o nosso guia de estudos, baseado no livro O Maior Discurso de Cristo, Princípios para alcançar a verdadeira felicidade. É sempre um privilégio. E para essa jornada temos o pastor Adolfo Soares e o pastor Hélio Carnassale. O tema de hoje, humildade e perseverança. Começa agora mais um Adoração em Família. Humildade e perseverança, a gente conversava um pouquinho antes aqui, que é uma coisa simples, Algo tão tranquilo, ser humilde e perseverante, é uma beleza, não é? Só o Senhor para nos ajudar a compreender e a praticar esses princípios. Para tanto, então, pastor Hélio, vamos orar para que Deus nos ilumine nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais esta oportunidade de avançarmos no conhecimento dos princípios do teu reino. Abençoa-nos com compreensão e disposição de viver estes princípios, não somente a nós aqui que estamos preparando e realizando este programa, mas a cada amigo, cada família, para que seja abençoada por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Como dissemos no primeiro programa, sempre vamos começar com uma oração e com a palavra do Senhor, que é a nossa direção para a vida. Pastor Adolfo, o que a Bíblia nos ensina sobre esses temas? Eu quero ler Mateus 5, os primeiros versos. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Eu fico impressionado. Jesus Cristo era um mestre, como diz o Ellen White, era um mestre cativante, mas era um mestre surpreendente. Num povo aprisionado em Roma, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Realmente, o caminho do cristianismo é um caminho que vai na contramão de tudo que o mundo valoriza, e só por Cristo para viver assim, como Ele quer. Pastor Hélio, não é estranho esse negócio, começar um discurso dizendo bem-aventurados, pobres de espírito? Que negócio é esse, pastor Hélio? Se nós levarmos em conta o auditório imediato de Cristo, já é conhecido e sabido que essas palavras de Jesus, elas têm efeito, tiveram efeito não só para aquele grupo, mas para todos os que se seguiriam depois daquela gente. Mas se nós pensarmos naquele grupo imediato, aquele era um grupo de gente que vivia sob um domínio estrangeiro e um domínio de opressão externo e um domínio de opressão interno, com uma religião estritamente cerimonialista, formalista, cheia de regras. E quando Jesus se dirige aos pobres de espírito, ele não está pensando na pobreza do jeito que nós imaginaríamos aqui. O que é, então? Ele está pensando naquele que tem na sua intenção viver de uma forma subordinada aos valores e aos princípios do reino de Deus. Ele não está falando na pobreza material, mas ele está falando naqueles que querem ser guiados por um princípio superior, por um princípio maior. Agora, qual que é então o propósito de Cristo em dizer assim: se vocês são pobres de espírito, vocês vão ser, o reino de Deus é de vocês? Porque o reino de Deus não se conquista e não se vive segundo os padrões estabelecidos no mundo. Agora, por outro lado, eu fico pensando, pastor Alassi, sempre houve, pastor Hélio, sempre houve pessoas que querem viver os princípios do reino. Esse um grupo pode ser menor, mas sempre essas pessoas. E, embora as palavras de Cristo sejam desafiadoras, quando essas pessoas escutam essa intenção, bem-aventurados aqueles que se submetem a Deus, essas palavras, para esse grupo, foram palavras de esperança, de bálsamo. Aí eu fiquei pensando o seguinte: nós devemos ser hoje pessoas que apresentem palavras de esperança para os outros. O mundo está cansado de palavras de tragédia, de cataclismos anunciados. Seria muito bom que nós fôssemos portadores de esperança, assim como Cristo foi a este povo que ouviu essas palavras impressionantes. E veja, pastor Alassi, que alternativa aquela gente tinha?
ou viver sob o jugo de Roma, ou sob o jugo dos fariseus e dos líderes religiosos daquela época. Olha que desgraça, que escolha miserável, né? Aí Jesus leva a mente deles para um outro reino. Não é o reino do Império Romano, não é o reino judaico, ele leva aquela gente para o reino de Deus. E para esse reino de Deus, a humildade, a singeleza. E no fundo, tornar-se cristão é trocar de reino. Verdade. É abandonar o reino Verdade. do mundo e assumir o reino de Deus. Trocar de reino e trocar de rei. Essa é a mudança de cosmovisão. Agora, tem uma coisa interessante. O nosso guia fala do risco, do perigo de eu ter uma atitude de orgulho. Porque eu até vou diante de Deus, mas qual é o risco de ser orgulhoso? O orgulho, não tem dúvida que ele é o símbolo mais perfeito da desgraça que é o pecado. Porque o orgulho, se você fizer uma regressão da maioria dos problemas que nós temos de relacionamentos e de outras naturezas, você vai perceber que a motivação por trás é o orgulho. É o orgulho. Então, o orgulho acaba sendo um impeditivo de aproximar-se de Deus e um impeditivo de aproximar-se das pessoas. Quer dizer que eu vou até perto de Deus, de repente, eu vou na igreja, vou perto de Deus, mas ao sair de lá, eu saio vazio? É isso que eles não querem me ensinar? Você vai até o Senhor, mas você volta para Deus, não pode fazer nada em você. Sim, porque o texto diz que o orgulhoso não sente necessidade de nada. Se ele não sente necessidade de nada, quando vai a Deus, volta vazio, porque ele não aceita o que Deus oferece, ele volta vazio. Ele nem sente, ele nem percebe que precisa de algo, ele está satisfeito. Aí o guia traz a lembrança, a parábola do fariseu e do publicano, né? Fala para nós, pastor. E o fariseu, ele chega para fazer a sua oração e diz, olha, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses desgraçados, esses miseráveis que estão aqui. Aí chega o publicano, que se sentia um nada, né? Pelo contexto social, diz, Senhor, eu não sou digno nem de levar os meus olhos a ti, então tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz, quem desses dois desceu justificado? Quem desceu abençoado? É claro que foi aquele que não se sentia digno e merecedor da bênção de Deus, embora saiu abençoado por Deus. Ele teve um encontro e saiu do mesmo jeito e vazio. O outro teve um encontro e saiu de lá transformado, abençoado, salvo. Né? Tem tanta gente precisando dessa esperança, e o Guia de Estudos fala um pouquinho sobre isso aqui. Que conselhos a gente pode dar para os nossos irmãos que nesse momento nos escutam, se sentem arrasados como publicano, desanimados como publicano, sem força? Que palavra nós podemos dar para essas pessoas? Toda vez que nós nos sentimos indignos, que nós sentimos que não merecemos nada, na verdade, estamos acabando de abrir o coração para a atuação de Deus em nós. Porque um dos requisitos essenciais para que Deus atue em nós é que sintamos a nossa necessidade. É por isso que a jornada da vida cristã começa com arrependimento. O que é arrependimento? É a admissão de culpa, é a admissão de necessidade. O arrependimento leva à confissão. Enquanto que o arrependimento é uma admissão interna, a confissão é uma verbalização da nossa culpa. As pessoas que reconhecem, que se sentem dignas, que sofrem, que precisam, elas são uma terra fértil para a atuação da semente da verdade no seu coração. Pastor Adolfo, isso sempre é resposta, né? A fonte originadora é Deus, é o Espírito que convence da justiça e do pecado e do juízo. Então, as reações humanas sempre são resposta. Nós estamos sempre respondendo à iniciativa divina. E temos a escolha para isso. Temos livre-arbítrio para aceitar e responder positivamente ou rejeitar respondendo negativamente. De onde vêm as aflições? Assim, no tweet que o tempo está acabando. Vem de onde as aflições? Vem do mal sobre nós, ok? E é o Guia de Estudos faz assim, que quando o mal vem sobre nós nos mantivemos em perseverança com o Senhor, com humildade, Deus utiliza essa luta que temos para nos salvar, nos aperfeiçoar. Opa, essa é a palavra que o Guia de Estudos utiliza. Para nos aperfeiçoar. É isso mesmo. Ninguém gosta de sofrer. E quando nós nos deparamos com toda a opressão que o pecado impõe sobre os seres humanos,
e isso traz tristeza, traz lágrimas, traz dor. Mas se nós ainda mantivermos os olhos postos no Senhor Jesus Cristo, Deus Ele é especialista em transformar a desgraça em bênção. Ele vai transformar aquela situação tão contrária, ele vai sacar. É a mesma ilustração do leão que Sansão matou e depois na carniça tinha mel. Ele vai produzir o mel do meio da carniça. Um Twitter. Um Twitter. Deus tem uma graça especial para os que choram. Palavra de Ellen White. Deus tem uma graça especial para os que choram. Os que reconhecem a sua indignidade, né? Pastor, ora com a gente, pastor Adolfo. Querido Deus, muito obrigado pela palavra inspirada, pelo ministério de Ellen White, que nos abençoa com tantas coisas lindas. Fundamentada na palavra de Deus, ela expandiu o texto para nós e tornou-o mais compreensível. Amém. Que bom que ela nos conduz à Bíblia, como ela sempre quis. Obrigado Amém. pelo estudo de hoje. Que a tua graça nos acompanhe e que teu Espírito Santo nos modele a cada dia. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.